Vamos agora conversar sobre os princípios gerais do direito, como fontes do direito. Convém lembrar que fonte do direito é tudo aquilo que dá origem à construção e transformação do direito. Nesse sentido, as fontes do direito podem ser entendidas também como expressões ou enunciados do direito que fundamentam a solução de conflitos jurídicos. E entre essas expressões, temos os princípios gerais do direito, que são diretrizes que fundamentam a elaboração, a interpretação e a aplicação do direito e suas normas. Os princípios do direito podem ter origem nos valores éticos, nos fatos, nas escolhas políticas, na técnica ou na experiência. Os princípios do direito podem ser classificados segundo alguns critérios. Considerando o critério de aplicação dos princípios segundo as áreas de conhecimento humano, os princípios podem ser classificados como onivalentes, plurivalentes ou monovalentes. Os onivalentes são aqueles aplicáveis a todas as áreas de conhecimento, como, por exemplo, o princípio da lógica. Os plurivalentes são os aplicáveis a várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, o princípio da causalidade. Os monovalentes são aqueles aplicáveis a uma única área do conhecimento, como, por exemplo, o princípio da legalidade, que diz respeito somente ao direito. Especificamente aos princípios do direito, podemos estabelecer um critério de classificá-los segundo a sua origem. Nesse sentido, os princípios de direito podem ser de direito pátrio, de direito comparado ou de direito natural. Os princípios de direito pátrio são aqueles que podem ser identificados considerando especificamente a legislação de um determinado país. Os princípios de direito comparado são aqueles que decorrem da coincidência de características e conteúdos comuns a mais de um país ou ordenamento jurídico, de maneira que seja possível a aplicação de normas jurídicas de outros países. Os princípios de direito natural são os que decorrem da conjunção de valores éticos e morais que influenciam a construção e aplicação das normas jurídicas. O princípio de justiça, ainda que este possa sofrer várias interpretações ao longo do tempo, pode ser entendido como um princípio de direito natural, pois expressa uma ideia que sempre está vinculada ao direito. Não há uma unanimidade entre os autores sobre os quais seriam os princípios gerais do direito. Diante disso, enunciamos alguns deles mencionados por alguns autores. Verificamos que a dignidade humana, a liberdade e a igualdade aparecem algumas vezes. Naturalmente, até por questões lógicas, podem ser acrescentados o princípio de fazer justiça e outros. Considerando que o ordenamento jurídico brasileiro é extremamente normatizado, a própria Constituição Federal elenca vários princípios em seu texto. Os princípios de direito aparecem desde o preâmbulo de nossa Carta Magna até a citação expressa em vários artigos. No preâmbulo, podemos destacar como princípios constitucionais a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade, a justiça e a solução pacífica dos conflitos. No artigo 1º, aparecem os princípios da soberania, da cidadania, da dignidade humana, dos valores do trabalho e do pluralismo político. O artigo 3º da Constituição elenca os princípios da liberdade, da justiça, da solidariedade e da negação de qualquer tipo de discriminação.
O artigo 4º constitucional elenca uma longa lista de princípios: direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção em outros estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, condenação do terrorismo e do racismo, cooperação entre os povos e concessão de asilo político. O artigo 5º identifica os princípios da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O inciso 7 do artigo 34 revela como princípios constitucionais a República, o sistema representativo, a democracia, os direitos da pessoa e a autonomia municipal. No âmbito da administração pública, o artigo 37 menciona os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Ao tratar da ordem econômica, a Constituição elenca vários princípios: propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Ao tratar da educação e do ensino, alguns princípios são enunciados no artigo 206. Igualdade de acesso à escola, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, além de pluralismo de ideias e modelos pedagógicos, bem como a gratuidade do ensino público, gestão democrática do ensino e garantia de qualidade na educação. Ao tratar do Sistema Nacional de Cultura, a Constituição Federal menciona, entre outros, os princípios da diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso aos bens culturais e a ampliação dos recursos públicos para a cultura. Ainda no campo da cultura, quanto à programação de rádio e TV, há os princípios da preferência da programação com abordagem educativa e informativa, bem como a promoção da cultura nacional e regional. Obrigado pela atenção. Assista no canal outros vídeos sobre as fontes do direito. Inscreva-se no canal. Até a próxima!